Vamos ser sinceros. Sua vida está repleta de elementos que simplesmente não contribuem positivamente, que interferem e esgotam sua energia vital. Mas você já parou para pensar por que continua mantendo esses componentes? Por vezes, o ato mais revolucionário não está em causar tumulto, mas em eliminar discretamente tudo aquilo que não nos enriquece. Relações nocivas removidas, hábitos autodestrutivos abandonados. E não, você não precisa transformar isso em um evento nem esperar a aprovação de outros. Na exposição de hoje, mostrarei como aplicar os princípios da filosofia estoica. Desapegue-se daquilo que está além do seu domínio e encontre sua libertação. Afinal, meu amigo, a vida é demasiadamente curta para ficar aprisionado às expectativas dos outros. Demonstrarei sistematicamente como eliminar 10 elementos que indubitavelmente estão transformando sua existência em um estado desordenado, não apenas no plano físico, mas também deteriorando seu ser interior antes mesmo que você se dê conta. Se permanecer imóvel, poderá sacrificar algo ainda mais precioso: sua paz interior. Por isso, comece hoje, sutilmente e sem explicações. No final, aquilo que você abandona revela mais sobre sua essência do que aquilo que tenta conservar. Está disposto a começar a viver autenticamente? Antes de avançarmos, observe esta história que o ajudará a compreender melhor a sabedoria contida neste material. Em uma pequena vila litorânea, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era conhecida por sua habilidade em navegar em águas turbulentas e por sua excepcional capacidade de pescar nos períodos mais desafiadores. No entanto, com o passar do tempo, Helena acumulou uma grande quantidade de equipamentos desgastados que não utilizava mais, mas por simples hábito os mantinha. Sempre que partia para o mar, o espaço em seu pequeno barco estava abarrotado de objetos que dificultavam seu trabalho. Em certa ocasião, enquanto se preparava para uma longa jornada marítima, uma forte tempestade se formou. As ondas atingiram sua embarcação e ela percebeu que o excesso de itens que carregava complicava enormemente sua capacidade de manobrar. Durante horas enfrentou a tempestade, mas compreendeu que não eram apenas as ondas suas adversárias, mas também a carga desnecessária que transportava. À beira do desespero, Helena tomou uma decisão difícil, porém essencial. Começou a se desfazer do que não lhe servia. Primeiro descartou as redes danificadas, depois os cabos velhos e deteriorados, e finalmente até mesmo objetos que guardava por valor sentimental, mas que não tinham utilidade. A cada item que liberava, seu barco tornava-se mais leve, e ela conseguia manobrar com maior destreza. As ondas continuaram intensas, mas Helena já não se sentia aprisionada pelo peso do passado. Graças a essa decisão, conseguiu manter-se à tona. E finalmente, quando a tempestade passou, retornou ao porto. Estava exausta, mas segura. Quando seus colegas pescadores a viram, intrigados, perguntaram como ela havia resistido à tempestade. Helena, com uma expressão tranquila, respondeu: há momentos na vida em que nos apegamos a coisas desnecessárias, sejam objetos, memórias ou pessoas, que apenas adicionam peso à nossa jornada. Somente quando decidimos abandonar o supérfluo, silenciosamente e sem dramatização, encontramos a liberdade para avançar com maior facilidade. A moral desta narrativa é que na vida existem numerosos elementos que precisamos eliminar quietamente para seguir adiante. Às vezes, o fardo que carregamos nos impede de caminhar com leveza, e apenas ao soltá-lo, conseguimos descobrir nosso verdadeiro destino. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar útil este tipo de conteúdo, convido-o a inscrever-se no canal e ativar as notificações para manter-se atualizado sobre as novidades. Vamos iniciar. 1. O medo da opinião alheia.
Alguma vez você questionou quais decisões em sua vida foram baseadas no temor do julgamento dos outros? Esse medo que penetra em sua pele, impedindo-o de expressar sua autenticidade, assemelha-se a viver em um palco constante sob o olhar crítico de uma plateia que, na realidade, sequer está concentrada em você. Sabe por quê? Na maioria das situações, as pessoas estão demasiadamente ocupadas, lidando com suas próprias inseguranças para avaliá-lo. Mesmo assim, você se paralisa. O temor do julgamento alheio é comparável a um parasita silencioso que se alimenta de seus sonhos, que se agarra às suas costas e murmura em seu ouvido sempre que você contempla fazer algo diferente ou ousado. O que os outros pensarão? E subitamente você muda sua direção, adaptando sua existência ao que acredita que os outros esperam de você. Que ironia! Gastamos tanto tempo preocupados com opiniões alheias que inadvertidamente renunciamos a viver a vida que verdadeiramente desejamos. Esse receio nos compele a agradar indivíduos que frequentemente nem fazem parte de nossa existência autêntica, como se nossa bússola estivesse desregulada. Em vez de seguirmos a direção de nossa intuição, seguimos o caminho determinado pela sociedade. Você apresenta a máscara mais adequada às expectativas de cada situação. No ambiente profissional, entre amigos, inclusive nas redes sociais. Mas e o seu verdadeiro eu? Aquele que permanece escondido sob camadas de sorrisos artificiais e opiniões emprestadas? Às vezes, o receio do que dirão é ainda mais sutil, disfarçando-se de prudência. Não é o momento apropriado. Talvez eu seja insuficiente. Pretextos mascarados de sabedoria que fundamentalmente encobrem o mesmo monstro, o temor do julgamento alheio. E enquanto isso, os sonhos permanecem guardados, esperando um momento mais oportuno que jamais chega. Para erradicar esse receio definitivamente, precisamos praticar a filosofia estoica. Os estoicos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam sobre nós, mas podemos determinar como reagimos a isso. Parece simples, mas requer um exercício constante de introspecção e coragem. Trata-se de aprender a viver para si mesmo, a tomar decisões que o satisfaçam, e não meramente para agradar terceiros. A vida é demasiadamente curta para ser vivida sob a influência da opinião alheia. Um exercício eficaz consiste em começar a eliminar silenciosamente elementos que não agregam valor à sua vida, aqueles que persistem apenas para agradar outros. Você se sente obrigado a manter determinada imagem? Escolheu uma carreira insatisfatória porque parecia ser a opção adequada? Liberte-se dessas limitações. Comece com pequenas decisões. Recuse compromissos indesejados, realize algo que sempre quis, mas evitou devido ao possível julgamento alheio. Cada pequena ação representará um passo em direção à liberdade. Não iludirei você. Não é fácil. Haverá momentos em que o peso do julgamento alheio parecerá opressivo, mas lembre-se, sempre que você escolhe viver conforme as expectativas alheias, perde uma parte de sua autenticidade, uma espécie de morte gradual e silenciosa que você pode evitar se tiver a coragem de manter-se fiel a si mesmo. Portanto, comece a eliminar esses elementos silenciosamente. Não é necessário anunciá-lo ao mundo. Apenas desapegue-se do que não lhe pertence, do que não corresponde à sua essência. Aprenda a confiar em seu próprio julgamento e a valorizar mais sua autopercepção do que as possíveis opiniões alheias, pois no final, a única pessoa perante a qual você deve prestar contas é você mesmo. Como afirmou Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam sobre você. 2. As relações tóxicas.
Existe um ditado que aprecio: não há pior cego que aquele que se recusa a ver. Certamente você já o ouviu, certo? Curiosamente, frequentemente aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Habituamo-nos a interagir com indivíduos que, de alguma forma, nos subtraem mais do que nos oferecem. Sim, refiro-me àquelas relações tóxicas que imperceptivelmente drenam sua energia progressivamente. E o mais intrigante, frequentemente você se apega a elas como se fossem indispensáveis. Não me restrinjo apenas a relacionamentos amorosos. As relações tóxicas podem estar presentes em qualquer contexto, na família, no círculo de amizades, no ambiente profissional. O mais curioso é que ninguém o obriga a mantê-las, mas lá está você, tolerando silenciosamente, como se abandoná-las constituísse uma ofensa ao mundo. Por que agimos assim? Talvez porque nos ensinaram que romper vínculos é sinal de fraqueza ou insensibilidade, como se eliminar alguém de sua vida fosse um ato de crueldade, quando na realidade pode representar o maior gesto de amor próprio que você pode realizar. Vamos introduzir um pouco de filosofia nesta reflexão. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos preocupar com o que está além de nosso controle. Isso também se aplica às pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar o comportamento alheio, mas pode determinar se deseja ou não mantê-los em sua vida. É simples, mas eis a parte complexa: fazer isso silenciosamente. E não me interprete erroneamente. Não se trata de vingança silenciosa ou de sentir-se superior. É simplesmente uma decisão consciente de não nutrir mais uma relação que o desgasta. Reflita, você não necessita de uma dramatização para eliminar o que não lhe serve. Não é preciso proclamar aos quatro ventos que está se desintoxicando de pessoas, apenas liberá-las. É como deixar de irrigar uma planta que não floresce. Mas você o faz tranquilamente, compreendendo que ela não integra mais seu jardim, e está tudo bem. A planta segue seu caminho, você segue o seu e a vida prossegue. Já experimentou passar tempo com alguém mesmo próximo e sair dessa interação completamente exausto? Não que essa pessoa seja maligna, mas a energia dela não harmoniza com a sua. É nesse momento que surge a chave. Detecte essas relações. Escute seu corpo, sua mente. Se você sente que cada interação com determinada pessoa representa uma verdadeira maratona emocional, talvez esteja em uma relação tóxica. Pode ser doloroso refletir sobre isso, mas é necessário. Aqui entra a estratégia do silêncio. Reduza gradualmente as interações. Deixe de buscar o contato. Afaste-se. Não são necessárias grandes manifestações ou conflitos. Apenas deixe de estar disponível. É libertador. Acredite, não porque você está virando as costas ao mundo, mas porque está priorizando o seu bem-estar. Às vezes, o amor próprio não consiste em negar explicitamente, mas em dizer basta silenciosamente. Então, como identificar essas relações? É simples. Se cada vez que você visualiza uma mensagem dessa pessoa, sente um desconforto no estômago, se conviver com ela o deixa mais esgotado que uma semana inteira de trabalho. Se percebe que é sempre você quem doa e nunca recebe, você já tem uma resposta. Quando isso se tornar evidente, inicie o processo de eliminação. Sem dramatizações, sem explicações, apenas prossiga. Concluindo, não se trata de ser impiedoso nem de guardar ressentimento. Trata-se de respeitar-se o suficiente para não permitir que continuem drenando a energia que você poderia utilizar com pessoas e atividades que verdadeiramente o nutrem. No final, a chave está em ser honesto consigo mesmo e em priorizar seu bem-estar acima da culpa ou do receio de magoar os outros. Tenha isto presente. Algumas pessoas são como o vento. Você as sente, mas não pode retê-las.
só precisa deixá-las passar. 3. Os hábitos autodestrutivos. Ocasionalmente, você se flagra realizando pequenas ações que, ao examinar atentamente, sabe que não o estão conduzindo a lugar algum. São aqueles comportamentos que parecem inofensivos inicialmente, mas que inadvertidamente vão comprometendo sua paz mental ou física. Eu também já sucumbi a essa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos hábitos autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejamento constante que, com o tempo, erode até a rocha mais sólida. Mas o que ocorre se esses hábitos constituírem as rochas de nossa rotina diária? Como eliminá-los sem causar alarde? Primeiramente, é necessário reconhecê-los, e é justamente aí que reside o desafio. É relativamente simples identificar o que nos incomoda nos outros, mas reconhecer esses mesmos padrões em nós mesmos é um processo completamente distinto. Você desperta pela manhã e instintivamente alcança o smartphone. Não para algo essencial, evidentemente, mas por puro automatismo, como se seus dedos estivessem programados para deslizar pela tela antes mesmo que seu cérebro tenha se ativado completamente. Parece inofensivo, não é? Até que você percebe que desperdiçou 20 minutos de sua manhã absorvido em conteúdo irrelevante, com a mente já sobrecarregada antes mesmo de deixar o leito. Este é apenas um exemplo. Realizamos isso com inúmeras outras situações. Aquela xícara de café extra que era dispensável, aquela interação que você intimamente sabia que deveria evitar, aquela série que não acrescenta valor algum, mas que você continua assistindo, por inércia. São os pequenos comportamentos que progressivamente podem criar uma profunda lacuna em seu bem-estar. Agora, eliminar esses hábitos é outro desafio. Sejamos francos. Quantas vezes você se comprometeu a abandonar algo e acabou intensificando ainda mais esse comportamento, como quando afirma: a partir de amanhã iniciarei verdadeiramente. E então o amanhã chega e é apenas mais um dia. De justificativas. É nesse contexto que se aplica um ensinamento dos estoicos. Esses filósofos da Roma antiga acreditavam que grandes transformações não ocorrem subitamente, mas através de pequenos passos silenciosos, quase imperceptíveis. Você não precisa anunciar ao mundo sua intenção de mudança, nem realizar um gesto grandioso. Basta começar a observar. A chave está na consciência. Quando você percebe que sua mão se dirige automaticamente ao smartphone sem motivo aparente, interrompa o movimento. Não é necessário arremessar o aparelho pela janela, embora isso pudesse ser catártico. Simplesmente coloque-o de lado e realize outra atividade. Algo tão elementar quanto respirar profundamente e alongar-se quando sentir o impulso de consumir a terceira xícara de café. Questione-se: realmente necessito disso ou estou agindo por hábito? Se for meramente por inércia, abandone a xícara. Por vezes é tão simples quanto isso. Interromper no momento adequado, sem dramatização, sem necessidade de transformações monumentais. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa que você se tornará uma pessoa impecável instantaneamente. Todos enfrentamos nossas pequenas batalhas internas, e isso é perfeitamente natural. A questão é abordá-las com uma estratégia simples: silêncio e consistência, como uma gota que, em vez de deteriorar, vai polindo progressivamente. E se eventualmente você sentir que não está progredindo, recorde-se: o que hoje parece um pequeno esforço, com o tempo se transformará em uma grande conquista. Talvez você não observe os resultados imediatamente, mas é como plantar uma semente. Um dia, sem alarde, ela germina e se desenvolve em uma árvore robusta. O mesmo ocorre com esses pequenos ajustes. Portanto, na próxima vez que identificar um hábito que o prejudica mais do que beneficia, elimine-o silenciosamente.
Não é necessário anunciá-lo ou criar um espetáculo. Apenas deixe-o partir, passo a passo, gota a gota. Como afirmou Epicteto, a verdadeira mudança não se proclama, simplesmente acontece. 4. O desejo de controlar tudo. Alguma vez você já sentiu que, se não mantivesse controle absoluto sobre tudo ao seu redor, o mundo desmoronaria? Tranquilize-se, eu compreendo. Tendemos a acreditar que, se organizarmos meticulosamente cada detalhe e anteciparmos todos os imprevistos da vida, esta funcionará como um mecanismo perfeitamente ajustado, onde nada pode falhar. Que noção absurda, não é? Ainda assim, nós, humanos, encontramos aprisionados nesse exercício mental, na fantasia de que podemos dominar tudo o que nos acontece. É uma armadilha, uma ilusão. E o mais grave é que, quanto mais tentamos nos agarrar ao controle, mais sentimos que perdemos o equilíbrio. Por isso proponho: que tal abandonar essa necessidade obsessiva de controle, essa mania? A de desejar que tudo corresponda exatamente às nossas expectativas. O desejo de controlar tudo nada mais é que uma prisão mental, uma que construímos tijolo por tijolo cada vez que imaginamos que, com dedicação suficiente, as circunstâncias se desenvolverão precisamente conforme planejamos. Mas sabemos o que ocorre, o universo não funciona dessa maneira. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar que permanece tão contemporânea, nos ensina que a chave não está em controlar o incontrolável, mas em liberar o supérfluo e concentrar-se no que efetivamente depende de nós. Reflita. Tentamos controlar o clima, as opiniões alheias, as reações das pessoas, os resultados de nossos esforços, tudo aquilo que na realidade está além de nosso alcance. É como tentar conter a maré com as mãos, um completo desperdício de energia. Ainda assim, insistimos nesse comportamento constantemente. E o pior, cada vez que algo não se desenvolve conforme antecipávamos, nos frustramos, nos irritamos, como se fosse uma injustiça cósmica. Que ironia, não é? Imagine que você carrega uma mochila. Cada vez que tenta controlar algo além de seu alcance, acrescenta uma pedra em seu interior. Inicialmente, talvez você nem perceba o peso, mas com o tempo, a mochila se tornará insuportavelmente pesada. Ao final, essa carga o oprimirá. Não seria preferível desfazer-se dessas pedras, abrir espaço para o que é genuinamente importante, para o que você realmente pode controlar, suas emoções, suas ações, suas escolhas? O restante, solte. Durante muito tempo, eu mesmo me preocupei obsessivamente em antecipar tudo o que poderia acontecer adversamente em minha vida. Se tinha uma reunião, organizava cada possível questionamento incômodo. Se agendava um encontro com amigos, me inquietava com o local, com as condições meteorológicas, com qualquer elemento que pudesse desviar-se do planejado. Era extenuante. E sabe o que ocorria? A maioria das situações que me preocupavam jamais se concretizavam. Finalmente compreendi que essa tentativa de prever tudo não me proporcionava maior controle, apenas me causava mais ansiedade. Então comecei a soltar gradualmente. Aprendi a confiar mais no processo. E o que aconteceu? As circunstâncias continuaram a se desenvolver. Algumas favoráveis, outras nem tanto. Mas eu me senti mais leve porque havia deixado de suportar o que não era minha responsabilidade. Confiar na vida não significa ser passivo ou irresponsável. Trata-se de aceitar com maturidade que existem elementos que estão além de nosso controle e que isso é aceitável. Eliminando silenciosamente essa necessidade de controlar tudo, abrimos espaço para o imprevisto, para as surpresas, para aquilo que transcende nosso alcance. Isso não implica que você deva simplesmente se acomodar e observar a vida transcorrer.
Trata-se de liberar o peso e aceitar que há uma parcela da jornada que não depende de você. E sabe o que mais? Isso é libertador. Lembre-se, por vezes, soltar é a forma mais poderosa de assumir o controle. Como Marco Aurélio escreveu em suas Meditações, o verdadeiro controle reside na capacidade de soltar o incontrolável. 5. As expectativas irreais. Não sei quanto a você, mas eu dediquei considerável parte de minha existência acreditando que deveria ser perfeito. Ninguém me comunicou isso diretamente, mas estava implícito, pairando entre os comentários bem-intencionados, os olhares de aprovação e aquela constante comparação silenciosa com os demais. Crescemos com a convicção inabalável. O valor do silêncio interior. Vale realmente o esforço economizar energia emocional. Não se trata de carregar um fardo de argumentos desnecessários. A cada confronto ou opinião que você tenta impor, adiciona-se mais um peso à sua bagagem mental, até que se torne insuportável. Quando perceber seu esgotamento, a explicação é evidente. Você está desperdiçando energia com algo sem valor genuíno. Na próxima ocasião em que sentir aquela necessidade impulsiva de provar seu ponto de vista, tente permanecer calado, não por submissão, mas por libertação. É comparável a soltar uma caneta que seguramos por horas sem perceber. Ao relaxar, descobrimos um alívio que nem sabíamos ser necessário. Com a obsessão de estar sempre certo, acontece algo semelhante. Ao abandonar esse peso, percebemos que estávamos envolvidos em batalhas que nem desejávamos travar. Como então abandonar essa necessidade? Aceite que não precisa dominar todos os assuntos. Está perfeitamente bem errar ou não ter posições definidas sobre tudo. Você não está participando de uma competição de conhecimento. Desenvolva a habilidade de escutar profundamente, não para contradizer, mas para compreender. Existe uma distinção fundamental entre simplesmente ouvir e verdadeiramente escutar. Ouvir é meramente fisiológico, enquanto escutar é uma arte refinada. Quando você escuta atentamente, a ansiedade de expressar seu ponto de vista diminui naturalmente. Valorize o silêncio. Por vezes, o argumento mais poderoso é simplesmente permitir que outros concluam. Nem todas as interações precisam terminar com vencedores, pois triunfar em um debate não equivale a conquistar tranquilidade. Pergunte-se, vale a pena ter razão às custas da sua paz interior? Certamente não. Na próxima conversa, quando sentir aquele impulso de discordar ou impor sua perspectiva, respire profundamente, solte, deixe fluir. A serenidade resultante será infinitamente mais valiosa que qualquer vitória momentânea. Para seu conforto, lembre-se dos filósofos estoicos. Eles compreendiam que a verdadeira sabedoria não está em ter razão, mas em saber quando recuar. Como dizia Cícero, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todos os embates, mas em saber quando evitar o confronto. A poluição digital. Reflita sobre como estamos envolvidos pela poluição digital. Não me refiro apenas aos ruídos urbanos ou ao vizinho fazendo reformas, mas àquele outro tipo de ruído que carregamos no bolso, nas mãos, diante dos olhos. Redes sociais, alertas constantes, mensagens ininterruptas. Aparentemente tudo foi projetado para desviar nossa atenção, mantendo-nos em perpétuo estado de alerta. E lá estamos nós, imaginando ter controle quando, na realidade, somos dominados pelo caos digital. Vivemos em uma época onde o silêncio tornou-se privilégio, contudo não tão inacessível quanto parece. O primeiro passo é identificar o que realmente consome sua atenção, pois existem elementos que deveriam ser eliminados silenciosamente da sua vida. Sim, isso é possível, embora não seja evidente. Sejamos
Francos, o tumulto digital não desaparece simplesmente por fechar um aplicativo. Seria como tentar extinguir um incêndio com gotas d'água. A solução exige radicalidade, semelhante aos estoicos, que reconheciam a importância da paz interior e não a alcançavam deixando-se levar por interferências externas. O que deveria ser removido silenciosamente da sua vida? Comecemos pelas redes sociais. Parece lugar comum, mas quanto mais perfis você segue, mais interferência cria. Não sugiro desconexão total, mas questione. Você realmente precisa acompanhar a vida da prima distante de um conhecido? Elimine impiedosamente tudo que não agrega valor e, periodicamente, faça uma limpeza digital, como quem organiza um armário. Em segundo lugar, as notificações. Aqui a questão fica interessante. Por que permitimos que nossos dispositivos nos interrompam constantemente? Cada vibração ou sinal sonoro causa um sobressalto no cérebro, consumindo não apenas tempo, mas energia mental. Desative todas as notificações não essenciais. Inicialmente poderá sentir certa inquietação, temendo perder algo relevante, mas logo perceberá o benefício de controlar quando e como verificar seu aparelho. Em terceiro lugar, o temor de ficar por fora. Este é o grande vilão contemporâneo. A sensação de que perderemos algo importante se não estivermos conectados. Contudo, eis uma verdade incômoda. O verdadeiramente significativo não está na tela, mas ao seu redor, nas pessoas e momentos que passam despercebidos enquanto você se prende à última tendência viral. Abandone essa necessidade de estar em toda parte, pois quanto mais tenta abraçar o universo digital, mais perde o que realmente importa. Quando conseguimos eliminar as interferências externas, algo extraordinário ocorre em nossa mente. Começamos a identificar o que verdadeiramente possui importância. O afastamento do mundo digital representa o ponto inicial para restabelecer a conexão consigo próprio, resgatando pensamentos genuínos e verdadeiras prioridades. É aqui que os ensinamentos da filosofia estoica se revelam. Não temos domínio sobre circunstâncias externas, mas podemos determinar nossas respostas a elas. Ao nos libertarmos da contaminação digital, nossa percepção se aprimora consideravelmente. Sugiro que você opte pelo silêncio, não como mera ausência de ruídos, mas como estado de plena consciência sobre seus reais anseios existenciais. Este constitui o autêntico privilégio da contemporaneidade. Como expressava Gandhi, a tranquilidade não emerge quando cessam os sons, mas quando você decide escutar a si mesmo. O ciclo repetitivo de pensamentos prejudiciais merece atenção. Percebeu como ideias negativas invadem seu campo mental, quase sem serem notadas? Elas aparecem sutilmente e rapidamente assumem controle. Assemelham-se àqueles convidados inesperados que chegam sem anúncio prévio e, pior ainda, recusam-se a partir. O mais frustrante é que frequentemente somos nós que permitimos sua entrada, não por desejo consciente, mas porque nos convencem de sua naturalidade em nossa existência. E se eu propusesse que você pode modificar esse mecanismo mental? Falando diretamente, esses pensamentos são meramente padrões nocivos que influenciam suas atitudes, geralmente de forma prejudicial. Certamente já experimentou reflexões como "por que tudo fracassa comigo?" ou "jamais alcançarei esse objetivo." Quando tais ideias se tornam recorrentes, inevitavelmente as aceitamos como verdades. O conteúdo mental que cultivamos equivale a nutrir uma planta contaminada, questionando posteriormente a toxicidade de seus frutos. Curiosamente, esses pensamentos negativos raramente correspondem à realidade, embora se apresentem tão consistentes quanto o terreno que pisamos.
A filosofia estoica contribui com sua impressionante simplicidade. Não controlamos os acontecimentos, mas controlamos nossas reações. Parece básico. Contudo, na aplicação diária, frequentemente nos escapa. Permitimos que esses padrões mentais definam nossos sentimentos e comportamentos, quando a verdadeira autonomia consiste em assumir direção sobre nossas respostas. Por onde iniciar? A primeira ferramenta é o silêncio. Exatamente isso. Eliminar discretamente esses pensamentos prejudiciais não exige esforços intensos para repeli-los. Basta reconhecê-los quando emergem, identificá-los claramente e recusar-se a alimentá-los. Quanto mais atenção dedicamos, mais força lhes conferimos. Compare-os a um inseto na sala. Obsessionar-se em capturá-lo apenas intensifica a perturbação. Talvez seja mais eficaz ignorá-lo até que perca interesse. Em segundo lugar, questione seus pensamentos. Quando uma ideia destrutiva surgir, pergunte-se: isto corresponde à verdade? Tudo está realmente desmoronando? Ou é apenas uma percepção exagerada? Frequentemente notará que são ideias amplificadas, sem base concreta. E caso exista alguma verdade, direcione sua energia para alternativas de solução, em vez de permanecer fixado no problema. Em terceiro lugar, cultive o desapego. Não estou sugerindo que se transforme em um eremita isolado no cume de uma montanha, mas que desenvolva um afastamento emocional de seus pensamentos. Eles não constituem sua essência. O fato de algo atravessar sua mente não significa que deva ali se estabelecer. Este processo exige prática, mas progressivamente aprenderá a enxergá-los como realmente são. Nuvens transitórias em um firmamento que permanece inalterado. Os pensamentos negativos representam um daqueles elementos que você deveria remover silenciosamente de sua existência. Não há necessidade de espalhafato, apenas cuidado com sua atenção, serenidade e questionamento interno. Afinal, nosso pensamento molda nossas ações, e nossas ações definem nossa identidade. Como sabiamente observou Brian Tracy, pensamentos não constituem fatos, mas quando acreditamos neles, tornam-se nossa realidade. A relação entre desordem física e mental é significativa. Por vezes, acordamos sentindo o mundo particularmente opressivo. Observamos o ambiente e percebemos que não se trata apenas de uma impressão. Nosso espaço está repleto de objetos, documentos acumulados, vestimentas empilhadas sobre cadeiras. E, de alguma forma, nossa mente parece igualmente confusa. Não sei se isso lhe ocorre, mas quando meu ambiente está desorganizado, sinto que meus pensamentos seguem padrão semelhante. A desorganização física e mental, embora possam parecer independentes, estão mais interconectadas do que imaginamos. Existe algo profundamente desgastante na desordem que nos rodeia. Nosso espaço confuso impacta diretamente nossa lucidez mental. Os estoicos, por exemplo, enfatizavam a importância de concentrar-se no fundamental e eliminar o dispensável. Analisando bem, a desordem representa exatamente o contrário desse princípio. É tudo aquilo desnecessário que desvia nossa atenção e perturba nosso equilíbrio. O acúmulo de objetos não ocupa apenas espaço físico, mas também consome energia psíquica. Cada item deslocado, cada documento que deveria ter sido descartado meses atrás, cada obstáculo em seu caminho, tudo isso não representa apenas matéria acumulada, é interferência. Uma interferência que sobrecarrega a mente com pequenas pendências e preocupações que nem sabíamos existir. Conhece aquela sensação de querer organizar algo, mas não saber como iniciar? O segredo não está em reorganizar tudo simultaneamente, mas em eliminar discretamente o que já não tem utilidade.
O primeiro passo é simples. Observe, analise seu ambiente e pergunte-se: realmente necessito de tudo isso? Se algo permanece sem utilização por período extenso, provavelmente tornou-se prescindível. Mas não se trata apenas de posses materiais. A desorganização mental funciona de modo similar e, frequentemente, acumulamos inquietações e emoções, como quem guarda objetos danificados, imaginando que um dia terão utilidade. A realidade é que manter tudo isso apenas nos sobrecarrega. O que fazer então? Eliminar silenciosamente, gradualmente. Não é necessário fazer grande estardalhaço, nem comunicar ao mundo. Apenas liberte-se do que não serve mais, tanto no aspecto físico quanto no mental. Em uma sociedade repleta de ruídos, às vezes o silêncio constitui um ato de rebeldia. Se existem relacionamentos em sua vida que provocam desconforto, projetos que já não inspiram, pensamentos que apenas consomem sua energia, desfaça-se deles, sem dramatizações, sem justificativas excessivas, sem mais delongas que o necessário. Simplesmente permita que se afastem. Lembre-se que, frequentemente, a organização externa reflete a interna. Ao introduzir ordem em seu ambiente, perceberá que, gradualmente, essa clareza também alcançará sua mente. Não é magia, é um processo natural, como quando decidimos organizar uma gaveta e, repentinamente, nos sentimos mais leves, pois cada objeto em seu lugar representa uma preocupação a menos. Os estoicos não complicavam suas vidas com o supérfluo. Compreendiam que a chave estava em concentrar-se no que realmente importava e deixar o restante fluir, tão simples quanto isso. Viver em meio à desordem física e mental assemelha-se a percorrer um labirinto sem saída. Porém, quando começamos a nos desfazer do desnecessário, descobrimos que a saída sempre esteve presente. Apenas não conseguíamos visualizá-la devido ao excesso. Se almeja tranquilidade mental, comece organizando o que está ao seu alcance. Faça isso sem pressa, sem alarido, mas com persistência. Sua mente lhe será grata. Como Nelson Mandela expressou, quando o ruído se acalma, o essencial torna-se mais evidente. O hábito prejudicial das comparações merece reflexão. Às vezes me questiono por que temos essa tendência de nos comparar com outras pessoas. Vamos ser honestos, não crie desculpas. Todos fazemos isso. Mas você realmente acredita que isso oferece algum benefício? É como participar de uma competição, onde os demais participantes sequer sabem que estão concorrendo e, ironicamente, provavelmente nem se importam. Enquanto isso, você está mentalmente avaliando cada passo, cada erro, cada pequeno avanço, não os seus, mas os alheios. Comparar-se é semelhante a tentar vencer um concurso de canto utilizando a voz de outra pessoa. Não faz sentido. Você possui sua própria melodia, seu ritmo singular, mas insiste em seguir a partitura de outrem. O problema é que esse comportamento aparentemente inofensivo deteriora progressivamente sua autoestima. Um dia, você desperta sentindo-se inadequado, insuficientemente ágil ou capacitado em determinada área. Tudo porque está excessivamente ocupado, observando lateralmente em vez de concentrar-se no caminho à frente. A realidade é que a vida não se assemelha a uma corrida de velocidade, mas a uma navegação marítima. Você determina a direção, as paradas e o ritmo, mas se está demasiadamente focado nas embarcações alheias, o único resultado é desviar seu próprio leme. E, curiosamente, enquanto você observa obsessivamente o barco de outros, provavelmente eles estão fazendo o mesmo com o seu.
Assim funciona esse ciclo absurdo de comparações. Todos observam os demais, mas ninguém aprecia plenamente sua própria jornada. Interrompa esse ciclo de comparações e faça isso discretamente. Elimine essa prática como algo que você remove da vida sem alarde, como descartar uma vestimenta antiga que não utiliza mais. Ninguém precisa saber, mas você sentirá a diferença. Comparar-se com outros não é apenas inútil, é uma traição contra si mesmo. É como dizer ao seu eu interior que ele é insuficiente, que você precisa ser outra pessoa para ter valor. Mas reflita, essa filosofia carece de lógica. Os estoicos já afirmavam, a única comparação válida é com quem você era ontem. Como proceder quando surge o impulso da comparação? Não tente silenciar essa voz interior. Questione-a. Quando perceber que aquela voz começa a estabelecer comparações, ouça o que ela diz, mas conteste sua lógica. Por que você está se comparando com essa pessoa específica? O que exatamente provoca seu sentimento de inferioridade? Lembre-se de fazer pausas para refletir sobre seus próprios progressos e conquistas. Frequentemente, esquecemos o quanto já avançamos quando estamos constantemente observando os outros. Outra estratégia eficaz é praticar a gratidão. Sei que parece um conselho desgastado, mas garanto-lhe que é poderoso. Agradeça pelo que possui, pelo que conquistou, pelo que você é. Quando se concentra no que tem, em vez de no que falta, ou no que os outros possuem, algo se transforma. Subitamente o peso da comparação começa a dissipar-se e você percebe que o único caminho relevante é o seu. A vida é demasiado breve para desperdiçar tempo competindo em uma corrida imaginária com os outros. Comparar-se apenas desvia sua atenção do que verdadeiramente importa. Viver sua vida em seu ritmo, segundo suas próprias regras. Quando você começa a fazer isso, percebe quão libertador é. Deixo uma reflexão que me auxiliou em momentos difíceis. Quando você para de enxergar-se pelos olhos alheios, descobre quem realmente é. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido proveitosa. Quero parabenizá-lo genuinamente por ter chegado até aqui e concluído o vídeo. Isso demonstra seu desejo de autodesenvolvimento. Se apreciou o conteúdo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, escreva gratidão para que eu saiba que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e una-se à nossa comunidade. A filosofia estoica contém inúmeros ensinamentos semelhantes a este que podem ser incorporados à sua rotina diária. Por isso, incentivo-o a prosseguir na exploração dessa corrente filosófica. Disponibilizo aqui 2 conteúdos complementares repletos de conhecimento estoico para que você dê continuidade ao seu aprendizado. Encontramo-nos no próximo vídeo.